Olá, o Interesse Público começa agora e destaca. No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal propõe ação de improbidade administrativa contra 9 pessoas. Entre elas, a governadora do estado, Ieda Cruzius. Projeto de iniciativa popular quer impedir candidatura de políticos com condenação em primeira instância. Campanha Ficha Limpa colhe 1 milhão de assinaturas em todo o país. E em Vassouras, no interior do Rio, vamos ver a luta pela preservação de um patrimônio histórico do século XIX. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. As investigações de um esquema de desvio de recursos públicos no Rio Grande do Sul levaram o Ministério Público Federal a propor ação de improbidade administrativa contra 9 pessoas. Entre os citados na ação está a governadora do estado, Ieda Cruzius. Em maio de 2008, uma operação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no Rio Grande do Sul desmontou um esquema de fraudes no Detran Gaúcho. Os desvios de recursos públicos seriam de mais de 40 milhões de reais. Na época, foram propostas à Justiça ações contra 44 pessoas envolvidas. As investigações tiveram prosseguimento. Em pouco mais de um ano, o MPF analisou dados de 2 operações da Polícia Federal e de uma CPI instaurada na Assembleia Legislativa, que também investigou denúncias de corrupção no Departamento de Trânsito. O trabalho resultou numa ação de improbidade administrativa contra 9 pessoas, entre elas a governadora do estado, Ieda Cruzius. A ação foi protocolada na 3ª Vara da Justiça Federal em Santa Maria, interior do estado, ponto de partida das investigações. Nós tomamos também diversos depoimentos e obtivemos, recebemos documentos que formaram um procedimento administrativo de mais de 30 volumes. Este foi todo o contexto que permitiu a nós chegarmos a uma posição, nesse momento, segura e serena para poder ajuizar uma ação de improbidade administrativa contra 9 pessoas, algumas delas com foro privilegiado na seara penal. Os procuradores analisaram mais de 20 mil gravações telefônicas feitas pela Polícia Federal com autorização da Justiça. Além da governadora, são citados na ação o deputado federal José Otávio Germano, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, os deputados estaduais Luiz Fernando Záquia e Frederico Antunes, o ex-secretário de governo Delson Martini, a assessora da governadora Valna Vilarins Menezes, o diretor do Banco Banrisul, Rubens Salvador Bordini, e o ex-coordenador do Conselho de Comunicação, Carlos Cruzius. De acordo com os procuradores, as pessoas citadas foram de alguma forma beneficiadas pelo esquema de fraude. Sejam eles demandados como recebedores, beneficiários de valores desviados, sejam eles operadores da obtenção desses recursos junto àqueles que separavam parcela dos valores para o repasse da propina, seja ainda daqueles que intermediavam essa entrega. E essas pessoas que estão envolvidas nesses atos, eles são de enriquecimento ilícito, ou de dano ao erário, ou de malferimento aos princípios da administração pública. Os procuradores da República ressaltaram o caráter cível da ação e não criminal. Ela é uma ação que tem índole civil. Ela busca sancionamento aos agentes políticos nela denunciados. Ela não busca, por exemplo, a pena de prisão com relação aos réus que foram demandados. Entre os pedidos, o MPF quer o ressarcimento dos recursos desviados, perda do cargo ou função dos envolvidos, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial ou de até 100 vezes o valor da remuneração recebida ilegalmente. Como o caso está sob sigilo, não foram expostos detalhes das irregularidades constatadas, mas o Ministério Público Federal entende que a sociedade tem o direito de ter acesso às informações contidas na ação. O Ministério Público requereu que seja levantado o sigilo dos autos, das provas que interessam ao processo,
não de todas aquelas ligações telefônicas que instruem a investigação, mas das ligações telefônicas que interessam ao processo e que não digam respeito apenas à vida privada e à intimidade dos réus. A iniciativa dos procuradores da República foi criticada em nota assinada pelo Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. De acordo com o texto, os membros do Ministério Público Federal agiram com perversidade ao não informarem os elementos da ação para que os citados possam se defender. A nota diz ainda que os procuradores teriam trocado a discrição pelo exibicionismo e a ação própria de suas funções pela montagem de um circo político. De acordo com o posicionamento do Palácio do Governo, os procuradores se precipitaram ao chamar de réus as pessoas citadas. As críticas feitas pelo Palácio Piratini foram rebatidas pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que tem sede em Brasília. Houve, na verdade, um equívoco da parte dos acusados, na minha visão, porque réu é um termo técnico que a legislação usa, o Código de Processo Civil e a Lei de Improbidade Administrativa usam esse termo para designar qualquer pessoa que seja acusada. E o trabalho foi feito da maneira correta, com base numa avaliação de provas. Não se trata de um trabalho de natureza partidária, de um trabalho de natureza política. E fizeram um trabalho de natureza técnica, baseado no exame dessas provas, a grande quantidade de interceptações telefônicas colhidas durante a investigação, e a acusação se baseia nisso. Não é preocupação do Ministério Público Federal se uma acusação sua ou se uma manifestação sua qualquer, em qualquer processo, vai ser usada politicamente a favor ou contra A, B ou C. Nós fazemos o nosso trabalho e a repercussão política que esse trabalho possa ter não depende de nós, nem é considerada por nós como um elemento fundamental. O fundamental para nós é o exame jurídico da investigação. Fique por dentro. Improbidade administrativa é o ato que causa dano à administração pública. Ela é praticada por agentes públicos na administração direta, indireta, fundações e empresas incorporadas ao patrimônio público. Envolve também as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem. O Conselho Nacional do Ministério Público já tem nova composição. Os conselheiros do CNMP tomaram posse no dia 10 de agosto, em Brasília. Os novos conselheiros foram empossados após passarem por uma sabatina e pela aprovação no Senado, seguida por nomeação do presidente Lula. O CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da República. O Conselho Nacional do Ministério Público tem como missão exercer o controle externo da instituição, acompanhar a atuação administrativa e financeira e verificar se os membros estão cumprindo os deveres funcionais. Os conselheiros têm mandato de 2 anos que pode ser renovado pelo mesmo período. No discurso de posse dos novos integrantes, o presidente do Conselho, Roberto Monteiro Gurgel, destacou que o órgão deve trabalhar com espírito de cooperação. Deveremos zelar pela integridade do Ministério Público e deveremos, com a mesma intensidade, ser a crítica, a disciplina e o censor de sua atuação quando, de fato, houver desvios. Que a sociedade possa acreditar que há um órgão de controle externo que tem resultados efetivos e que pode muito ajudar o Ministério Público Brasileiro e a própria sociedade. Na primeira sessão, os novos conselheiros aprovaram o orçamento para 2010 do CNMP e dos Ministérios Públicos do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e da Escola Superior do Ministério Público da União. Também foram eleitos os presidentes das comissões e o novo corregedor nacional, Sandro José Neis, do Ministério Público de Santa Catarina. No próximo bloco, o assunto é ética nas eleições. Mais de 18 mil doadores de campanha poderão ser multados pela Justiça por terem ultrapassado os limites impostos pela lei. E mais, campanha Ficha Limpa já colheu 1 milhão de assinaturas em apoio a projeto de iniciativa popular que propõe impugnação de candidaturas de políticos com condenação em primeira instância. Ainda faltam 300 mil assinaturas.